Eu estava lendo na internet algo tipo assim: por que que os homens, né, têm tanto preconceito com outros que usam maquiagem, peruca e salto alto, se no passado era assim? Oi gente, eu sou Tainá, eu sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre absolutismo em inglês e francês. Mas antes de começar, já peço, deixa um like, tá? Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. E se estiver vendo pelo Instagram, segue aí no IGTV, segue o meu perfil, curte minha página se estiver vendo pelo Facebook, enfim. Onde você estiver, por favor, demonstre o seu apoio, porque é muito importante. Deixa aquele like, aquele curtir. Enfim, vamos falar de absolutismo em inglês e francês. Eu falei lá nas aulas anteriores, né, nas aulas sobre Idade Média, sobre o final da Idade Média, né, uma aula sobre Renascimento, que teve um evento muito importante que foi a Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos foi um embate entre os franceses e os ingleses, né? Foi uma disputa por sucessão, né, sucessão do trono. E no caso, assim, a França saiu vitoriosa, porém ela só manteve o status que ela já tinha. Mas antes de falar sobre a Guerra dos 100 Anos, eu quero falar sobre absolutismo. O que é absolutismo? Absolutismo foi a centralização do poder nas mãos de um rei, nas mãos de um monarca, tá? A gente sabe que a Idade Média ela é marcada pela falta de centralização, tá? Os povos viviam assim meio que sem uma organização definida, sem uma organização absoluta. E no caso o absolutismo foi, né, a ascensão, né, dessa organização. Na França, na Inglaterra, Portugal e Espanha, e hoje nós vamos falar basicamente de França e Inglaterra, tá? Essa centralização nas mãos de um monarca, nas mãos de uma família real, sendo que não havia poder judiciário, não havia poder legislativo, tudo era concentrado nas mãos daquela família, tá? O poder de aplicar uma lei, de criar uma lei, de cobrar impostos, isso tudo era concentrado nas mãos de um único rei. É por isso que nós chamamos de monarquias absolutistas, tá? Que era absoluto, único, centralizado. E essa organização, ela pode parecer absurda pra gente, né, nos dias de hoje, mas ela ocorre até nos dias de hoje. Por exemplo, na Arábia Saudita, né, em alguns países árabes, ainda existem monarquias absolutistas. E naquela época, né, na Europa, isso era visto como algo positivo, tá? Hoje em dia pode até ser visto como algo negativo, mas naquela época era visto como algo positivo. Tanto que alguns filósofos defendiam o absolutismo, tá? Os filósofos que defendiam eram Maquiavel, Thomas Hobbes e Jean Bodin. Maquiavel, para quem não sabe, escreveu O Príncipe, né? Ele foi um filósofo que defendia o absolutismo e escreveu sobre isso, escreveu sobre o poder de um governante, tanto que até hoje alguns políticos, quando entram nessa posição de poder, consomem dessa literatura, tá? Consomem O Príncipe, tá? É um livro lido e estudado nas faculdades de Ciências Humanas até hoje. Tá? O Thomas Hobbes escreveu O Leviatã e o Jean Bodin é o que falava sobre o direito divino, tá? Porque ele acreditava que o poder real era divino, era vindo dos céus. Mas voltando aqui a falar da Guerra dos 100 Anos, porque essa guerra influenciou demais, né, nessa centralização de poder, tá? Os povos ingleses, tá? E os povos franceses. Eu falo os povos porque não existia, assim, uma unificação exata, tá? Existiam alguns grupos culturais diferentes, mas que tinham algo em comum, tá? Por isso eram considerados ingleses, por isso eram considerados franceses, tá? Então, esses povos, tá? Eles brigavam pela sucessão do trono, tá? Do trono francês. E houve essa guerra durante 116 anos, tá? Não foi exatamente 100 anos, foi durante 116 anos. De 1300 e pouco a 1400 e pouco, mais ou menos. E a França saiu vitoriosa, mas assim, vitoriosa, mas devastada, tá? Muita gente morreu, tá? Ela teve uma certa perda de territórios, mas enfim, a França saiu vitoriosa, tá? Então, nesse momento, ela começou a se unificar e se fortalecer, tá?
esses povos aí, eles são os que eram os francos, tá? Na Idade Média. E eles, quando começam a se unificar e se fortalecer, eles começam a formar dinastias de famílias reais, tá? Na Inglaterra aconteceu a mesma coisa, tá? No caso, a dinastia francesa, que chegou nesse ápice, né, de organização, de centralização de poder, é a dinastia dos Valois. E na Inglaterra era a dinastia dos Tudors. Tem a série Os Tudors, né, na Netflix, se você quiser assistir. Então você vai entender um pouquinho mais. Mas deixa eu falar sobre os ingleses, tá? Porque os ingleses, depois desse momento, tá, da Guerra dos 100 Anos, eles ficam num conflito entre eles mesmos, tá? Duas famílias reais começam a brigar pelo poder, né? Que é a família Lancaster e a família York. E essas duas famílias, elas, depois de brigar, né, por esse poder, elas chegam num consenso, tá? De que deveriam unir as forças. As duas eram representadas por flores, né? Por rosas. Por isso que o nome desse embate é Guerra das Duas Rosas, tá? E quando elas chegam nesse consenso, eles se juntam até simbolicamente o brasão das famílias e chamam de dinastia Tudor, tá? Então a dinastia Tudor, digamos, foi a primeira, né, ou a mais importante dinastia, né, daquele momento, tá? É na dinastia Tudor que temos a figura do rei Henrique VIII, que criou a igreja anglicana, tá? Também tem a história do rei Henrique VIII nessa série da Netflix. Mas assim, a gente não vai se concentrar nisso, tá? A gente tá falando de absolutismo francês também. Mas falando do absolutismo inglês, o rei Henrique VIII foi o pai da Elizabeth I, tá? E a Elizabeth I também foi uma princesa, né? Uma rainha muito importante, tá? Ela marcou uma era, uma época, e vocês vão estudar sobre isso nas próximas aulas. Durante a Guerra dos 100 Anos, posteriormente, tá? Depois da guerra e tal, a França começou a se unificar e a família real era a dinastia dos Bourbon. A dinastia dos Bourbon mandava na França e no território onde hoje é Navarra, né? Que é na Espanha, mas naquela época pertencia ao povo francês. A dinastia dos Bourbon governaram a França durante todo o século XVI, tá? E um dos reis mais importantes, mais lembrado pela história, é o rei Luís XIV, tá? O Rei Sol. Eu gostaria de falar especificamente sobre ele porque tem, né, muita coisa aí pra gente conversar. O rei Luís XIV, ele era conhecido como o Rei Sol, porque naquela época estava em alta as teorias heliocêntricas, né? Que diziam que o Sol era o centro do mundo, tá? Até então, gente, na Idade Média, com a influência da Igreja Católica, acreditava-se que a Terra era o centro do mundo, mas depois foi provado e tal. Mas enfim, esses estudos estavam em alta e ele, né, que ele se achava, ele se declarava como o Rei Sol. E ele é muito lembrado na história pelas roupas extravagantes, pela peruca, maquiagem, salto alto, enfim, hoje em dia ele seria uma drag total, né? Mas tudo isso tem um porquê. Por que esse rei se vestia desse jeito, tá? O rei Luís XIV, né, além dele ter essa concentração de poder nas mãos, ele também tinha que se mostrar diferente do povo, tá? Quando ele chegava, né, para os camponeses, para os servos, o pessoal, para os pobres, e, né, tinha que se impor como rei, ele usava essas roupas extravagantes, né, justamente para, né, se diferenciar. Então, gente, naquela época não existia internet, não existia comunicação como nos dias de hoje. Hoje em dia, é eleito um presidente e todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que foi eleito. Mas naquela época não. Então existia ainda muita gente morando no campo que nem ficava sabendo. Então ele tinha que se mostrar desse jeito, né? Imponente, com essas roupas extravagantes, peruca, salto alto e tudo mais. A maquiagem, ela era usada para disfarçar doenças de pele, tá? Vocês sabem que a higiene da Europa, né, é precária até nos dias de hoje, né? Não é grandes coisas. Mas naquela época era pior. Então, os surtos de doença, como varíola, sífilis, né, eram demais. E as doenças de pele, nossa, né? Tanto que teve a peste bubônica, como eu falei na aula de renascimento. Mas enfim, então a maquiagem era para isso. Os saltos altos eram usados só por homens, tá? Por homens da grande sociedade, né? Porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar sapato. Então,
O salto alto era para não pisar na lama, não pisar em fezes, né? Essas coisas que, né, a imundície era normal, né? Enfim, né? Tudo tem um porquê. Então, por isso que eu comecei o vídeo falando, né? Que no Brasil tem tanto preconceito com drag, com trans, com travesti, sendo que no passado usar maquiagem, usar salto, usar peruca era um símbolo de poder, um símbolo masculino. Então não tem porquê, né, a gente... Bom, enfim, mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar ainda do Luís XIV. O Luís XIV, ele tinha uma concepção absolutista tão forte que uma das frases mais icônicas que marca, né, o período que ele esteve no poder é: o Estado sou eu. Pois é, gente, essa frase foi perguntada a ele, né, quem era o Estado, o que significava o Estado, e ele diz que o Estado sou eu, né, é ele que manda, ele que cria as leis, que cobra imposto, enfim, ele era o cara naquela época. Tanto que a presença dele é tão marcante, é tão importante na história, que até hoje existe um ponto turístico lá em Paris que é uma herança dele, tá, gente? Que é o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é um palácio lindo, maravilhoso. Eu já estive lá? Não, né? Não estive, né? Infelizmente, gostaria muito. Mas, enfim, o Palácio de Versalhes, né, é um lugar lindo, maravilhoso, que ele criou justamente para isso, para demonstrar poder. É coisa assim, de mais de 1.400 quartos, e ele pagava pessoas para morar lá, né? Mas não era qualquer pessoa, né, gente? Era o pessoal... membro da nobreza, tá? Da nobreza francesa, né? Então as pessoas eram pagas para morar lá, e você pode até ver isso no filme Maria Antonieta, por exemplo, né? Existe todo um ritual e tal, eles, né, faziam aquele ritual de vestir a rainha, tá? A Maria Antonieta. A Maria Antonieta, ela é retratada como uma rainha deslumbrada, tipo uma fútil, uma patricinha da época, e os historiadores, pesquisadores sobre isso, confirmam que isso é meio que verdade mesmo. Realmente, ela era meio fútil, mas, enfim, né, naquela época já existiam os burgueses. Os burgueses já eram comerciantes que tinham um bom poder aquisitivo, só que eles não tinham o glamour, né, gente? Eles não tinham títulos, e isso contava muito naquela época. Então, para separar os burgueses, né, meros mortais da realeza, da nobreza, foi criado, né, alguns códigos de conduta, tá? Alguns, né, meios de como você deveria se portar. E isso deu surgimento ao que chamamos hoje de etiqueta, tá? Se até hoje existe aquela palhaçada, pra mim é palhaçada, tá? Ai, come com um garfinho desse, come com um garfinho maior. Se até hoje existe isso, foi herança dessa época, tá? Pra separar, tá? Os nobres dos burgueses. Do pessoal pobre, então, os camponeses, nossa senhora, né? Nem precisava, porque as próprias roupas, as próprias vestes já mostravam isso. Enfim, gente, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido um pouquinho sobre absolutismo em inglês e francês. A próxima aula vai ser sobre absolutismo em Portugal e na Espanha, tá? As famílias de Aragão e Castela, que você precisa aprender, porque isso tem muito a ver com o quê? História do Brasil. Pois é, gente, isso é muito importante. E as aulas de História do Brasil, né, vão vir pro futuro, mas estão quase lá, tá bom? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, gostei, compartilha. Se estiver vendo pela fanpage, curte a fanpage. Se estiver vendo pelo IGTV, me segue. Se estiver vendo aqui pelo YouTube, se inscreve. Então é isso, um beijo, até mais, e a rainha sou eu.